Mas, então, o que, afinal de contas, é a questão, o que nos vincula, né, a situações, a substâncias que nós queremos nos desvincular e não conseguimos, né? Por que que isso acontece na vida de cada um de nós? Se nós observarmos a nossa própria vida, a gente vai ver que existe alguma coisa que pertence, que participa da nossa vida, ou alguém, ou situações que se repetem, que nós não gostaríamos de estar vivendo ela. E, ao mesmo tempo, queremos nos desvincular, mas não conseguimos. Bem, uma série de estudos têm sido desenvolvidos a esse respeito, né? O que se pode perceber, se ter clareza, que são questões multifatoriais, e essas questões multifatoriais, elas são preponderantemente de acordo com as características de cada um de nós, do que nos rodeia, do que nos constitui, né? Mas uma questão é extremamente importante nisso tudo, né? É a gente pensar, né, o que nós buscamos neste lugar, aonde nós não queremos estar, mas nos fazemos presente. Seja o fumante, seja aquele que come muito, seja aquele que usa alguma substância psicoativa, seja o diabético comendo doces, o jogador, seja lá quem for e o que for, né? Seja, como no caso dessa moça, né, que alimentava um casamento, uma relação já há alguns anos, em que ela não queria, mas não conseguia se desvincular. E aí, o que que significa isso, né? É, nós usamos o termo adição para definir uma situação que é vivida, mas não é desejada, né? Por que adição? Porque o que o observatório entende é que, um exemplo bastante simplista, né? Suponhamos que alguém quebre uma perna para voltar a andar, e fique muito tempo com essa perna imobilizada. E, por causa disso, para voltar a andar, ele vai ter que adicionar à vida dele uma bengala. Depois, para subtrair essa bengala da vida dele, ele vai passar por um tratamento fisioterápico para poder recuperar o movimento com a perna, a firmeza, né, a musculatura e etc. Então, nós denominamos de adição exatamente para chamar a atenção que é algo que a gente adicionou à nossa vida e não consegue subtrair, né, sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente quer subtrair, mas não consegue. Alguém tem alguma questão quanto a isso? Bem, então eu vou prosseguindo. Esse exemplo dado, né, num primeiro momento, ele pode parecer como um exemplo muito simplista, mas, como o próprio Freud chamava a atenção de nós todos, é exatamente o óbvio, o simples, que é o mais difícil de nós lidarmos. Porque, como ele é óbvio, ele não deixa espaço, não deixa campo para que nós ficamos eternamente elaborando. E aí o que nos resta é ou viver aquilo que entendemos como tal, ou admitir a subserviência, né? Estamos submetidos, que de qualquer maneira é viver. Então, trabalhar com a adição é, antes de mais nada,
entender que aquilo que o indivíduo adicionou à vida dele, ele já teve na vida dele uma função produtiva, uma função prazerosa, uma função desejada. Acontece que, com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo uma forma de viver onde aquela adição foi fazendo cada vez mais parte da vida dele e cada vez mais difícil de ser subtraída. Até porque, gente, a adição não é uma questão individual. A adição em si é uma questão social. Nós vivemos numa sociedade adicta. Nós somos educados para sermos adictos. Existiria uma adição maior do que nós estabelecermos uma forma de viver que nós sabemos que está levando à impossibilidade da desistência da espécie humana, que estamos construindo um planeta que, em muito breve, será inadequado para a espécie humana sobreviver, para a espécie humana habitá-lo. Vejam vocês, e nem por isso nós mudamos. Nós, desde que nascemos, nós somos educados a vivermos em eterna competição, seja em competição conosco mesmo, ou seja em competição com o que nos cerca. Desde a escola, quando tem aquela famosa prova e a nota, né, que é classificado o primeiro aluno da turma, e por isso ele tem alguns privilégios dentro da turma, né, até todo o percurso que vai sendo desenvolvido para o resto da vida. São nos esportes, é no trabalho, é sempre um estímulo para que nós sejamos melhores do que nós mesmos, ou os melhores do que o que nos cerca. Onde esse ser melhor representa e tem que ser representado por objetos classificados pela sociedade como um todo, como os representantes desse status social. Seja o carro, seja a roupa, seja o celular, seja a casa. Poucos de nós ficam atentos ao preço que nós pagamos pelo dinheiro. Poucos de nós se dá conta, por exemplo, que a gente compra o dinheiro com o nosso tempo, compra o dinheiro com a nossa vida. Estamos indiretamente trocando tempo, nossa vida pelo carro novo, pela roupa nova, pelo celular, o último modelo, e assim por diante. Deixamos de viver, deixamos de estar em casa, deixamos de usufruir, de ter prazer, de estar com amigos. Mas temos que estar sempre prontos socialmente para demonstrarmos que somos bem-sucedidos materialmente. Não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo atrás teve até uma divulgação grande de uma pesquisa que a Universidade Harvard faz permanentemente já há mais de 50 anos, uma coisa assim, em torno de 50 anos, que ela vai acompanhando um indivíduo, né, desde que ele é criança até a morte. E nesse processo de acompanhamento, quando chega, né, na idade adulta, ou quando tem a oportunidade, ele está já acamado, com uma doença, né, que seja uma doença final, lhe pergunta se ele pudesse voltar atrás. Essa é a pergunta final da pesquisa. O que ele recuperaria? Quais foram os momentos da vida dele que ele efetivamente foi mais feliz? E é unânime a resposta. Quer dizer, unânime não de 100%, mas assim, desculpe, mas é
grande maioria responde que foram os momentos em que se trocaram risadas com seus amigos. Foram os momentos mais felizes. E, no entanto, eles mesmos reconhecem que são momentos pouco cultivados, pouco batalhados por eles. Eles dedicaram muito mais tempo a diversas outras coisas, ao invés de estarem com seus amigos. Comecei a Desculpe, eu esqueci de botar o celular no mudo e esse diabo desse celular aqui, ele de vez em quando não me obedece. Mas então, voltando ao que eu falava, né? Assim, de novo, a gente retoma o ponto, né? Onde a gente vive numa sociedade em que ela, para nos convencer que o sistema em que vivemos é um sistema perfeito, mobiliza exatamente o indivíduo, né? Nesse momento, adoecendo. Ou seja, aqueles que são os adictos, né? Que não são úteis às elites, eles são adoecidos. Então, Freud, que cheirava cocaína diariamente, é um gênio. Mas alguém que cheire cocaína diariamente e não produza algo que seja consumível, ele é doente. A pessoa que come, né, e fica com um corpo, uma estética bonita, ela sabe se alimentar. Se ela não tiver uma estética bonita, é porque é doente. Em hora nenhuma se para questionar o sistema que produz isso. Eu me lembro que, alguns anos atrás, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas foi queimado vivo um índio que dormia num ponto de ônibus em Brasília. E aí eram 3 ou 4 jovens da sociedade brasiliense, um deles era filho de um político, e teve uma comoção nacional pedindo punição para esses jovens. E uma pessoa que, na época, era meu orientador, inclusive, Jurandir Freire Costa, escreveu uma coluna no jornal Folha de São Paulo, onde ele colocava esses jovens que queimaram os índios, que atiraram fogo nos índios, porque foi intencional, os jovens saltaram com um galão de gasolina, o índio dormia coberto por um cobertor, eles encharcaram o cobertor com gasolina e atiraram fogo. Inclusive, nesse ponto de ônibus foi construído um monumento lá em Brasília em homenagem a esse índio. Mas o Jurandir Freire Costa publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo, questionando que sociedade era essa que produzia jovens que eram considerados jovens da elite, que tinham estudado nos melhores colégios de Brasília, que eram capazes de cometer uma atrocidade dessa. Pois é, o Jurandir, que escrevia semanalmente para o jornal Folha de São Paulo, foi demitido. Ele parou de ser um grande gênio para se tornar um psiquiatra. Por quê? Ele chamou a atenção de todos exatamente para aquilo que era proibido, né? Afinal de contas, esses jovens, obviamente que ninguém está querendo
reduzir a gravidade do que foi feito, só que está querendo se chamar a atenção para qual é a origem disso, né? Não adianta continuar encarcerando pessoas se a gente não pensar e não repensar qual é a origem desse encarceramento. É a mesma coisa na questão dos que vivem em sofrimento mental. Não adianta a gente tratar deles se a gente não pensar por que aumenta mais, cada vez mais em nossa sociedade, a doença mental. Não existe nenhum país no mundo hoje que está dando conta, seu sistema de saúde mental esteja dando conta da demanda. A pressão em cima dos jovens, a pressão em cima dos adolescentes é tão grande que eles não estão suportando. Isso é um sintoma da adição. A mesma adição que leva um indivíduo a consumir uma substância psicoativa, o mesmo sintoma que leva um indivíduo a se transformar extremamente ansioso, a ponto de não suportar viver. Edna, Regina, Sara, alguém tem alguma questão a colocar? Não, estou lembrando da fala de um usuário nosso que usa também substância, faz uso nocivo, né, acho que é coca, não sei o que é. E ele hoje me pedia R$10. Ele estava visivelmente chapado. Eu acho que ele estava entrando na fissura mesmo e tal. E assim, como eu fiquei na dúvida, sabia? Confesso a você. E a minha dúvida surgiu por conta das nossas conversas. Aí eu falava para ele, poxa, Anderson, o que está acontecendo, cara? Vamos lá. Muita coisa na minha cabeça, professora, muita coisa na minha cabeça, muita coisa ruim acontecendo, sabe? Então ele consegue claramente, né? Pessoa simples, ele consegue claramente ver qual é a intencionalidade do uso da substância, né? E aí eu falei, ai, Anderson, cara, é muito difícil para mim, é muito difícil, não sei o que eu faço, vamos conversar um pouquinho, fica junto comigo, estão os alunos aqui, vamos lá. E é muito interessante, isso aqui é fantástico mesmo. Porque tem muito usuário que pede dinheiro, diz que vai pagar, recebe o benefício e não paga, né? O Anderson não. Às vezes que ele pediu... ele virou para mim e falou assim, poxa, professor, você sabe que eu pago. E é verdade. Quando ele recebe o benefício dele, toma aqui. Né? E assim, sofrimento, sabe? Só chorar, sabe? É difícil pra caramba, sabia? Muito difícil. Mas ele consegue, sabe, fazer essa associação entre o sofrimento vivencial, né, e que ele lança mão do recurso da substância psicoativa. Uhum. É anestesia, né, Edna? É. É anestesia. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma menina, né? Quer dizer, menina, uma mulher em torno de 20 anos. E nessa conversa, ela estava com 2 crianças. E aí ela falando do uso que ela faz. E ela dizendo que já estava ensinando as crianças a usarem.
E nós ficamos conversando e ela me explicando os motivos que ela estava usando, ensinando as crianças a usarem. Eu fiquei sem argumento, completamente sem argumento. Caramba, que situação, hein? Porque, assim, o que ela mostrava para mim é que a vida daquelas crianças, que eram irmãos dela, é uma vida que, para ser vivida, né, na realidade do dia a dia, é melhor não viver. Porque essas crianças, as duas em torno de 10 anos, né, não têm direito à escola, não têm direito à casa, porque a escola elas têm que ter um responsável para matriculá-las. E como ela não tem responsável, não tem sequer documento, né, as crianças, todas três, então ela não tem, as crianças não têm como estudar. Não tem como estudar, não tem como participar da sociedade, da idade delas. Elas nunca tinham frequentado escola. O que elas sabiam de ler, de escrever, era a mais velha quem tinha ensinado. Os pais, simplesmente, tinham abandonado eles nas ruas, sumido. E aí, o que fazia? Como que faz? Uma noite de frio, num dia de fome, o que faz? É muito duro. E aí é muito mais fácil responsabilizar uma substância do que responsabilizar a sociedade, o regime social que vivemos. É muito difícil a gente poder lidar com isso, entendendo a dinâmica daquilo que é vivido. E principalmente numa sociedade como a nossa, onde nessa sociedade, cada vez mais, ela se organiza em dois polos, onde aparentemente nesses polos é o claro ou o escuro, o tudo ou nada, né? Que é visto como se isso fosse algo que só pode ser assim. E para quem não está nem no claro, nem no escuro, né? Para quem não está no tudo nem no nada, como é que faz? Para quem não pertence a nenhum desses dois mundos, qual é o mundo que restou a eles, que resta a eles? Então, assim, existem uma série de questões que facilitam, né, ou dificultam o estabelecimento de determinadas características em cada um de nós, fixação, né, características em cada um de nós, assim como a adição. Mas, assim, nenhuma delas é isolada, nenhuma delas é totalitária, única. Lidar com essa população, necessariamente, nós temos que estar atento a tudo que os cerca. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu acho que demarca muito tudo isso. Não sei se vocês sabem, o índice de suicídio do estado do Piauí é o dobro do índice de suicídio médio no Brasil. E o índice de suicídio do Piauí, que há alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente há quantos anos atrás, era maior, preponderante em idosos, tem se reduzido e hoje já é preponderante na faixa etária de 15, 16 anos até 25 anos. Há algum tempo atrás, o Estado do Piauí solicitou ao observatório que fizesse um estudo a esse respeito e que pudesse sugerir a eles alguma política pública. Nós iniciamos esse estudo.
E aí questões assim, você pega a divisa do estado do Piauí com o Maranhão. Aí separa duas cidades separadas por 50 quilômetros. Eu estou contando um fato real. Duas cidades separadas por 50 quilômetros. Uma no Maranhão, outra no Piauí. Fatores socioeconômicos variaram muito pouco. Mas o índice na cidade do Piauí é muito maior do que no Maranhão, da cidade do Maranhão. Você vai numa outra cidade, no Piauí, que é uma cidade muito pequenininha, em que não tem nenhum entretenimento para a garotada. Né? Além daqueles tradicionais de cidade do interior, mas é um entretenimento maior. E aí a distração da garotada nessas cidades é fazer os jovens se reúnem na praça e fazem campeonato de matemática. Então, fica sugerindo questões de matemática para os outros, para ver quem acerta, quem erra. Não sei se vocês já observaram alguma vez, mas quando tem Olimpíadas de conhecimento, principalmente ciências exatas, matemática, física, o estado do Piauí sempre desponta. Né? Os estudantes do estado do Piauí sempre despontam em relação à média nacional. Estão sempre ganhando medalhas de ouro, sempre em lugares de destaque. E aí a gente começou a estudar um pouco mais e pegar material junto ao governo do estado. Né? E o caminho que levava era o seguinte, né? O estado do Piauí conseguiu convencer a todos que a única porta que é possível passar para vencer a miséria é o estudo. E a sociedade piauiense acreditou piamente nisso. E aí eles dedicam toda a educação deles e todo o esforço deles para que os filhos estudem. Pelo menos o filho mais velho, o homem, estude. Acontece que as crianças estudam, só que quando acabam o período escolar, voltam para a casa dos pais para segurar no cabo da enxada ao lado dos pais. Eles se sentem fracassados, como se a responsabilidade fosse deles. Não é o sistema que está equivocado, não. São eles que estão errados, porque eles cumpriram a meta de estudarem, cumpriram a meta de serem bons alunos e voltam para o cabo da enxada ao lado dos pais analfabetos. Então, o problema é deles. E aí eles se suicidam. Vou dar um outro exemplo para vocês. Né? Há algum tempo atrás, o governo da Escócia nos consultou também. Né? Isso foi logo depois do término da pandemia do Covid. O índice de manifestações no aparelho digestivo de adolescentes escoceses tinha crescido tanto que estava comprometendo a verba destinada à saúde dos escoceses. E eles estavam completamente assustados que isso se alastrasse para o resto do Reino Unido. Esther, esse estudo do Piauí, eu não posso entrar em muitos detalhes quanto pessoas, etc. Mas esses dados estão no site do governo do estado. Se você entrar no Google e colocar índice de suicídio no Brasil, definidos por estados, vai aparecer. Vai aparecer todo o mapa.
Eu não posso abrir muito essa questão, porque isso eu tive acesso a uma série de documentos que não são públicos. Então, eu falei só do que é público, do que está disponível no Google. Tá? Se você quiser mais informações depois... Pois não, Esther? Ok, Paulo. É porque, assim, você falou a questão do estudo relacionado a essas Olimpíadas de Matemática, que era investido, né? Nessas Olimpíadas, que era para ver se melhoraria essa questão, não é isso? Não. Não, pois eu perdi. Não, existe periodicamente no Brasil Olimpíadas de Conhecimento, que existe no mundo inteiro. Isso não é só Brasil, não. Eu não sei qual é o período, não sei se é anual, de 2 em 2 anos, eu sei que isso daí tem provas, alunos, os melhores alunos de Estado, eu sei que existe uma seleção de alunos de primeiro e segundo grau que fazem uma prova comum e os que tiram as melhores notas ganham medalhas. E aí tem provas por equipe, tem provas individuais, tem mais diversas categorias, vamos dizer assim. E depois os melhores do Brasil vão concorrer na Olimpíada Internacional. Entendeu? Esther, você entendeu? Sim, eu entendi. Eu pensei que você tinha feito algum estudo relacionado a isso e a questão do que evitava o uso de drogas. Pensei que fosse algo específico. Não, droga lá não é usada, Esther. No Piauí, não, muito pouco. A principal droga lá é bebida alcoólica, mas que não é efetivamente um problema, porque ela já faz parte da tradição. Então, ela não é vista como um problema, vamos dizer assim. Né? É aquela cachaçinha amiga, não é uma coisa... Entendeu? E essa manifestação acontece principalmente no interior do Estado, não é em Teresina. É principalmente no interior do Estado. Para ser mais preciso, nas cidades mais ao sul do Piauí, nas mais pobres, onde são os maiores índices de suicídio de crianças. Crianças, porque são acima de 14 anos, para mim são crianças. Então, de crianças e adolescentes e jovens. Alguma pergunta a mais a esse respeito? Sim, só para concluir, assim, a gente não chegou a nenhuma conclusão efetiva, porque como nós apresentamos a nossa proposta de trabalho a partir do levantamento desses dados, o governo piauiense não se interessou por nos contratar. Eles queriam que a gente apresentasse qual era a droga que estava levando, literalmente assim, aos jovens piauienses se suicidarem. E como a gente apresentou, não existia uma droga, eles ficaram satisfeitos. Retornando ao caso da Escócia, então, nós fomos consultados, porque só como a Ruth chegou agora, Ruth, eu vou retomar um pouquinho, não tudo, porque não dá tempo, mas, Ruth, nós estamos falando aqui sobre a questão da adição. Obrigada. E a questão da adição, Ruth, eu estava iniciando contar um caso que o observatório foi consultado pelo governo escocês logo depois do encerramento da pandemia da Covid, porque o índice de jovens que estavam somatizando no seu aparelho digestivo, né, cada vez estava aumentando muito, e muito rapidamente. Também crianças de 14 a 20 anos, principalmente, né? Mas na Escócia chegava até os 10 anos, não com tanta frequência, mas até os 10 anos.
E essa elevação, né, dessa manifestação já estava começando a comprometer o orçamento da saúde deles. E existia um temor muito grande que isso se alastrasse pelos demais países que compõem o Reino Unido, né? O Canadá, a Austrália, a Irlanda, a Inglaterra, etc. E aí, a partir disso, a gente começou a entrevistar as pessoas do governo que haviam nos contactado, né? Para saber efetivamente o que eles desejavam da gente, né? E nesse processo como um todo, a gente começou a arguir sobre questões de políticas públicas, porque cada vez ficava mais evidente que, durante o período da Covid, os jovens escoceses tinham ficado mergulhados nos seus computadores e eles estavam completamente afogados nas informações, só que sem nenhum poder de ação. Eles estavam vendo, por exemplo, né, a questão das mudanças climáticas. E o que fazer? Né? Eles estavam vendo, por exemplo, a questão da fome. E o que fazer? E uma série de questões que eles tinham cada vez mais se aproximado, mas não tinham nada a ser feito. A escola, na Escócia, naquela ocasião, ainda continuava no mesmo princípio que a escola também brasileira, que é uma escola de pura e simplesmente transferir a informação, né? 2 e 2 são 4. Por quê, professor? Porque são 4, acabou. Você só responde isso que está certo. Entendeu o porquê? Não interessa. E isso já não atendia mais aos jovens escoceses. Eles queriam mais do que isso. Eles queriam discutir questões concretas das vidas deles, soluções concretas das vidas deles. Como escolher, por exemplo, uma profissão, se as profissões já naquela ocasião iniciavam, surgiam e acabavam no espaço de 5 anos. O que fazer? Bem, até que nós descobrimos que a principal preocupação do governo escocês não era com jovens, era com dinheiro, com recurso financeiro. Eles estavam interessados em saber como que reduzia o gasto com a saúde. Não estavam interessados na saúde dos jovens. Não, isso não era uma questão central. Naquele momento, a questão central era como reduzir os gastos. E aí a resposta que nós demos é que eles erraram ao nos consultarem, porque eles tinham que consultar uns economistas, né? E não um observatório. Então, esses 2 exemplos, eles, retomando a nossa questão central, né? Assim, lembrando para a Ruth, que chegou agora, que no encontro passado nós falávamos sobre dependência química e como a elite nos manipula a partir desta informação de tal maneira que justifique uma intervenção violenta do Estado, né, contra, supostamente, os produtores das substâncias, os bandidos, os traficantes, né? E, por outro lado, também inocenta o próprio sistema, porque a dependência química, alguns, inclusive, apregoam que é uma questão que é inerente ao ser humano, né? Alguns é por questões de DNA, já vem um traço no DNA, embora não exista nenhum exame que comprove qualquer coisa, nada. Mas, e aí a pergunta que ficou no ar é se não é dependência química, é o quê? Né? E daí a questão da discussão da adição, né? Que, afinal, é a adição. O que compõe a adição? E daí surge toda essa conversa que você chega agora, mostrando, né, uma tentativa de mostrar que a saúde mental
nossa saúde mental é extremamente manipulada por falta de concretude. E como não tem concretude, se pode manipular através da informação da forma que se deseja. E a gente acaba acreditando, né, no que querem que nós acreditemos. Vocês devem saber que eu atendo como psicoterapeuta, né? Não atendo muitos clientes, não, porque eu não tenho muito tempo, mas eu atendo sempre alguns que eu acho que é importante, inclusive para o trabalho que eu quero fazer dentro do observatório que eu faço. E também faço supervisão, dou supervisão para terapeutas, né? É assim, é extremamente difícil, tanto para o terapeuta quanto para o usuário de substâncias psicoativas. Quando você propõe ao usuário, por exemplo, que ele pode falar qualquer coisa, menos falar da substância predileta, de uso dele, ele fica completamente desconcertado. Familiares, então, às vezes eu acabo atendendo família, né? Familiares, então, aí ficam completamente desconcertados mesmo. E ficam mais ainda desconcertados se você propõe a eles que eles elogiem o usuário. Falem, afinal de contas, o que esse usuário tem de bom, né? Por que eles se preocupam com esse usuário? Além do fato de serem parentes, terem ligações parentescas, né, parentais, o que os move cuidar dessa pessoa? É como se fosse proibido amar, cuidar, querer estar com uma dessas pessoas que recebeu o carimbo de indesejado. Assim como é proibido para o usuário reconhecer que, além de usuário, ele é pai, ele é mãe, ele é profissional, ele atua, ele ama, ele odeia. É uma pessoa como outra qualquer. Muitas vezes a droga ocupa um lugar que é o lugar vazio da vida dele, onde esse vazio, né, ao se tirar o que o ocupa, é um vazio avassalador. É como se fosse um roda-moinho que suga as pessoas para dentro como um todo. Então é melhor botar uma tampa no roda-moinho para não deixar ser sugado. Alguém tem alguma vivência para relatar como a Edna fez? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Pois é, você sabe que, já que a gente está num grupo pequenininho aqui, aliás, mesmo se estivesse num grupo grande, eu acho que a gente tem que mostrar nossas fragilidades, né? Eu, sinceramente, fiquei muito na dúvida, sabe? Se eu dava o dinheiro para o Anderson ou não, Uhum. sabe? Aí eu negociei com ele, né? Para amanhã, ele me pediu R$ 10. Eu falei, hoje não dá. Hoje não dá. Mas amanhã a gente volta a conversar e aí a gente pensa como é que a gente vai fazer. Mas, sabe, assim, a gente não tem resposta pronta, né? Isso que eu sempre falo com os alunos. Aquele protocolo que eles aprendem lá em terapia intensiva, nas emergências, etc. Quando chega na saúde mental e no recorte, né, da saúde mental, uso nocivo de álcool e outras drogas, a gente não sabe muito, sabia? Dizer que, ao mesmo tempo, eu acho que é um analgésico daquela dor que ele estava sentindo. Eu, particularmente, eu gosto dele. Eu não sei, mas alguma coisa me carrega para o outro lado.
para dizer, poxa, será que você está alimentando isso? Sabe? Então, eu queria, assim, sabe, partilhar e até ouvir o que vocês pensam a respeito. Pois é, Edna, olha só. Eu acho que tem algumas questões nisso. Primeiro, como usando o termo que você usou, é efetivamente um analgésico. Mas não é um analgésico desejado, né? Porque, assim, e não só pela substância, porque seja qual for a substância que ele for usar, é uma substância que está misturada com muitas outras substâncias que fazem muito mal. Por exemplo, a cocaína, né, regularmente ela é misturada com pó de vidro. Pó de vidro são pequenas farpinhas microscópicas que elas vão penetrando no pulmão, nos alvéolos, e nunca mais saem dali. Ficam ali e começam a provocar hemorragias, e dessas hemorragias podem surgir câncer, muitas outras coisas. Então, a maconha, por exemplo, que tem toda uma glamorização, né, em torno da maconha, a maconha hoje, em grande parte, ela é bosta de boi com crack. Porque, como a maconha para transportar um volume muito grande, né, eles transportam bosta de boi, imerge, seca elas, depois imerge dentro de uma substância onde o crack está dissolvido, e aí quem fuma está fumando bosta de boi e crack. Então, assim, isso fora todas as outras, né? Mas, então, não é alguma coisa que seja minimamente recomendado de ser feito, né? Eu, nessas situações como as suas, que você foi pego, né, eu tenho atitudes parecidas com a sua. Só que eu proponho algo que eu aprendi naquele livro do Carl Hart, né? Drogas, não, um preço muito alto, né? Onde ele propõe, assim, com 10, chegar para o Anderson e falar assim, Anderson, o que será que a gente pode fazer com esses R$ 10? Será que a gente pode comer um sanduíche? Será que a gente pode tomar uma Coca-Cola? Pode ir a um McDonald's? E mostrar para ele que existem outros analgésicos. E aí sim, ele ir podendo perceber o outro lado da vida, que a vida não necessariamente tem que tomar só esse caminho. Que ela tem outros caminhos que ele pode escolher também. Porque senão fica como se fosse um caminho único e absolutamente assim, imposto a essa população o uso dessas substâncias psicoativas, que, repito, né, a questão não é se é psicoativo ou não, a maconha é fartamente usada no interior do Brasil há séculos. No mundo inteiro, ela é fartamente usada, né? Já se descobriu restos de maconha dentro de túmulos de faraós do Egito. Não é isso. A questão é que a maconha que a gente usa não tem nada a ver com a maconha que era usada há séculos atrás, ou é usada no interior do Brasil, que colhe ali dentro do mato mesmo. Então, a questão é outra. A questão é que a gente não sabe qual é o estado de saúde dessas pessoas, e se por acaso eles estiverem num dia ruim, eles não vão ter socorro. O efeito efetivo nas pessoas, ele é um efeito surpreendente em algumas situações, né? Eu acho que sempre que possível, né? E aí, repito, não vai nenhuma discriminação contra as substâncias em si, mas sempre que possível, mostrar que existem outras saídas, outros caminhos, é muito interessante. Obrigada pela dica. Eu li uma parte desse livro, mas não lembro de ter. O Valhart conseguiu licença do governo norte-americano e reproduziu o Parque dos Ratos com humanos.
Então, ele selecionou um grupo de pessoas que se declaravam viciados em substâncias psicoativas e reproduziu com eles. Eles tinham uma determinada quantia de dinheiro que eles lhes era oferecida por dia, cuja essa quantia eles podiam desde comprar drogas lá no local da experiência, não era comprar na rua, não. Lá no local da experiência, e consumir lá no local da experiência, ou podiam comprar roupa, comida, uma série de coisas. Ou podiam, inclusive, guardar para fazer uma poupança e juntarem o dinheiro para depois comprarem alguma coisa com um valor maior, né? E aí ele vai mostrando que as pessoas, à medida que têm opções, elas vão abrindo mão da droga com muita facilidade. Bastava ir mostrando. Tem um artigo do Dan também, publicado, eu não sei mais qual daqueles livros que a gente organizou, que ele fala sobre isso e que é muito interessante, extremamente interessante, que é quando ele monta o primeiro House First, né, do mundo, foi o Dan que montou. Então, só para não continuar e falar muito, que eu falo muito, Helena está com a mão levantada. Helena, por não? Nossa, a pergunta era sobre aquela. Você estava falando que atendia usuários, e eu queria saber qual era a reação deles quando você fala que não existe dependência química. Olha, é uma reação muito diversa, mas normalmente, assim, a grande maioria vai embora. A grande maioria não admite nem a hipótese de pensar. Eu repito para vocês, hoje nós somos de novo 6. Né? Então, a grande maioria não admite nem pensar, porque assim, existe um conforto muito grande de abrir mão da responsabilidade sobre a própria vida e atribuir a uma doença, né, as decorrências da vida dele. E dos familiares, então, a reação é muito mais incisiva e muito mais contundente na rejeição da ideia. Entendi. E teve algum que aceitou a ideia e tentou trabalhar com isso? Muitos. Que bom. Muitos trabalham em cima da ideia. E aí eu posso dar muitos exemplos de reversão de vida muito grande. A partir do momento que entendem, né, que eles têm a mesma possibilidade de vida de qualquer outra pessoa, as coisas começam a mudar muito. Porque, assim, Helena, na medida que elas entendem que eles têm autonomia, né, como qualquer outro humano, essa autonomia começa a se expandir para outros setores da vida dele, né? A droga deixa de ser o centro das atenções. Sim. E a pergunta que surge é: e o resto? Né? O que é o resto? O que me leva a consumir essa tal dessa droga? O que me leva a comer como eu como? O que me leva a me castigar da forma que eu me castigo? E aí é uma mudança radical de vida, né? Aí a pessoa entra em terapia a partir da adicção. Não, a pessoa tem que estar já em bom processo terapêutico para poder suportar uma terapia sobre essa nova perspectiva de vida. Sim. Ou seja, sobre a perspectiva de vida que ele é obeso porque ele não faz dieta, não é porque ele é doente. Ele é obeso porque ele não faz exercício físico, né? Não é porque ele é doente. Ele é obeso porque se qualquer um comer a quantidade que ele come, ficará obeso. Ou se ele tem alguma disfunção hormonal e etc., tem tratamento, né? Não é uma determinação. Entendi. Entendeu? Interessante. Gostei. Porque assim, isso fica um pouco em qualquer setor das vidas, né? Uhum.
não é num setor específico de droga. É a pessoa recuperar a autonomia de vida, o que Entendi. implica na responsabilização. Aí a questão da recaída. Faz parte da vida, né, Helena? Ah, Porque, assim, uma coisa é você estar consumindo cocaína como um escravo da cocaína e entendendo a cocaína como um processo autodestrutivo. Aí você sim, resgata a tua autoestima, você resgata você mesmo. É óbvio que você vai querer experimentar a cocaína de novo para saber, naquela nova condição, se a cocaína, qual é o efeito da cocaína. ah, entendi. Entendeu? Uhum. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu fui diabético durante um período da minha vida, né? Mais ou menos entre 55 e 65 anos eu era diabético, né? Esse diabetes tipo 2. Aí Uhum. comecei a emagrecer, comecei a fazer uma série de coisas, deixei de ser diabético. Durante esse período todo que eu era diabético, eu não consumia nada de açúcar, nada. Sim. Eu levei uma bronca da minha filha a tal ponto que eu parei de consumir qualquer tipo de açúcar. Bem, Ah, a partir do que o meu médico olhou para mim e falou: Paulo, você está liberado. Sabe o que eu fiz? Eu entrei na primeira padaria e comprei aqueles sonhos, sabe aquele sonho que tem um creme amarelo dentro e tal, não sei o quê. É o creme com a massa, né? Massa com creme. Que foi, Edna? É o creme com a massa, não é massa com creme, não. Isso, exatamente isso. Mas eu entrei na padaria, eu comecei a comer aquele sonho, né? Que eu não sei quantos eu comia. Eu sei que o padeiro olhou para mim assim, com os olhos arregalados, só vai passar mal, hein? Entendeu? Mas como era sonho, ninguém me chamou de recaída, nem nada disso. entendi. Entendeu? Eu queria só fazer uma observação em relação a como as nutricionistas têm feito as dietas hoje em dia, né? Hoje em dia não, já tem um tempinho. Elas sempre deixam um dia, né, livre, Uhum. né? Isso me lembra muito da redução de danos, né? Sim. Então, naquele dia, você, para justamente, né, você conseguir segurar a dieta nos outros dias. Isso eu acho uma atitude muito interessante, porque eu acho que diminui muito a questão da compulsão, sabia? A partir do momento que você tem, sabe que aquele dia é possível, né? Existe aquele dia na vida. Helena, você não fechou o seu som. Mas então, gente, assim, retomando o que nós conversamos, Ruth, Sara, Esther, Regina, vocês não têm nenhuma colocação? Não? Não, Paulo, no momento não tem. Eu não tenho. Eu Tá. concordo com tudo que você falou e acho que você apresentou exemplos interessantes. Ok. Eu também concordo, então não tem nenhuma dúvida para colocar. Uhum. Bem, eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Eu tinha um paciente que ele era filho único e o pai dele era um banqueiro, não era bancário, não, era banqueiro, né? Uma pessoa extremamente rica, muito rica mesmo. E essa pessoa, ele era o homem e ele tinha a seguinte rotina de vida. Ele, quando chegava próximo do verão, né, mais ou menos a época do ano, ele ficava saudável e ia trabalhar no banco que seria dele, né, porque ele era filho único. E aí começava a trabalhar no banco, ia trabalhar, e era
um empregado assim, extremamente aplicado, extremamente trabalhador, segundo o relato de todos, do pai e da mãe. Aí, quando chegava lá pelo mês de janeiro, fevereiro, ele ia ficando mais disperso, até que chegava no mês de abril, maio, começava a tocar a campainha dele, cafetão, campainha da casa dos pais, né? Cafetão, traficante, bem, todo mundo que vocês pudessem imaginar e que fosse proporcionasse prazer. E aí estouravam contas significativas de festas que ele dava, né? Regados a droga, e muita droga. E tudo que desse prazer, como ele disse. Né? Bem, a solução encontrada por essa família era pegar o filho e internar numa clínica que tinha no interior de São Paulo, que era internada só a elite, pessoas com muito poder aquisitivo, não era pouco, onde ele ficava lá de 3 a 6 meses. Era o período que exatamente o pai já tinha pago todas as contas, resolvido tudo, etc. E ele saía e voltava exatamente para aquela mesma rotina. Isso acontecia já ao longo dos últimos anos. Não vamos dizer que fossem 5 anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo era. Eu sei que eu fiz, como sempre faço, minhas 4 sessões iniciais, né? Quem me trouxe o caso foram os pais, que conheceram meu trabalho através de uma outra pessoa, e aí depois o filho estava para sair da clínica, e aí, quando o filho saiu da clínica, ele veio até mim, a gente conversou, né? E aí eu fiz uma proposta para a família, que foi o seguinte: quando ele surtasse, ele não ia mais para nenhuma clínica privada, ele ia para uma clínica pública, para ser mais preciso, para o Pinel, aí da Praia Vermelha. Né? Ia para o Pinel sem direito a nenhuma regalia, nenhum tipo de regalia. 0. E o pai dele não ia pagar as contas dele. Né? Ele ia negociar, quando saísse do Pinel, com cada um dos seus devedores, ia pagar às pessoas que ele devia, seja com o trabalho dele, seja negociando as coisas que ele tinha. Isso era um problema dele, a dívida era um problema dele. A mãe dele chorava compulsivamente. O pai dele abriu um sorriso enorme. E ele fez uma cara assim, meio de desdém para mim. Né? Começamos a terapia. Né? Ele era uma pessoa extremamente lúcida, inteligente, falava não sei quantas línguas, né? Muito bem preparado. E o tempo foi passando. Até que um dia eu recebo um telefonema, que era a casa dele, pedindo que eu fosse para lá com urgência. Ele estava em surto, quebrando a casa, os vasos da mãe, etc. E uns seguranças enormes que tinha lá, protegendo ele para que ele não se machucasse por ordem da mãe. Né? E o pai, era uma casa de 2 andares, o pai em cima, né? No andar de cima, porque não queria se envolver. Bem, eu, ao chegar lá, eu pedi para uns seguranças pegarem ele, levaram ele para dentro de um banheirinho que tinha na parte de baixo. Né? Banheirinho é uma força de expressão, porque tudo lá era assim, grande. Né? E chamei a ambulância do Pinel e a tal da mãe só faltou infartar. Nisso, o pai já tinha descido, né? E já tinha dado pleno apoio para tudo que eu fizesse. Assim, está tudo entregue, obedeçam a ele. E pronto. Né? E a mãe chorava. Passado, chegou a ambulância do Corpo de Bombeiros, levou ele para o Pinel, internou ele no Pinel.
No dia seguinte de manhã, quem estava na porta do meu consultório? A mãe, né? Porque não admitia que o filho dele ficasse num lugar como aquele, de hipótese alguma, não sei o quê, tarará, tarará, né? Acontece que quem tinha internado era o pai, né? Então, é só o pai que podia retirar ele da internação, e existia um contrato comigo. Resultado, ele ficou lá até receber a alta, o que foi ao final de 30 dias. A alta dele saiu sem nenhuma categorização contra nenhum tipo de psicose, de absolutamente nada. No dia que ele saiu de lá, ele foi direto para o meu consultório. Sabe quantas vezes ele surtou de novo? Nunca mais. E para não correr o risco de surtar, ele nunca mais usou a tal da cocaína que ele adorava. Só porque ele não queria voltar para o pneu. Sabe qual foi a decorrência disso? Família? A mãe... Recente, né? Que... Espera aí, Helena, deixa eu só concluir. A mãe ficou extremamente aborrecida porque ela tinha perdido a criança dela. Ele tinha virado um adulto, estava trabalhando no banco e tinha virado um adulto. Logicamente, tempos depois ele teve uma recaída, mas já em outro nível, outra coisa. Pois não, Helena? É interessante, né? Porque as pessoas que estão em deslocamento ou em condições precárias usam a droga para suprir essa falta. E o rapaz que tinha tudo, não tinha como dar mais nada para ele, que foi retirado dele, né? Helena, a minha visão foi outra. Porque essa pessoa, esse rapaz, na realidade, o que ele queria era prazer. Ele não tinha nenhum motivo maior, né, que o fizesse usar a droga. O que ele queria era prazer. Então, ele queria fazer festas, queria fazer tudo que lhe desse prazer. Ele acreditava piamente que a vida dele era para ser dedicada ao prazer. E, ao redor dele, existia um ambiente extremamente facilitador para isso. Ele não precisava se responsabilizar com nada, ele não precisava... Porque tudo que ele fizesse, quer dizer, dentro da dimensão dele, né, que ele tinha consciência perfeitamente disso, né, ele estava coberto pelos pais, seja pelo aspecto material, financeiro, social, que era o pai, seja pelo aspecto afetivo, que era a mãe. Ele era o grande brinquedo da mãe e o grande brinquedo do pai também, né? No sentido de que o pai não conseguia perceber quem ele era. Na realidade, o pai queria que ele fosse o substituto dele, fim de papo. Qualquer coisa podia ser feita desde que o tornassem o substituto dele. E a mãe, que ele não crescesse, ficasse eternamente brincando. E, gente, aqui não vai nenhuma tipo de categorização, porque esses são papéis muito tradicionais, né, do homem e da mulher. Eu contei um caso exatamente respeitando essa tradicionalidade, no sentido de ser mais fácil a compreensão do que efetivamente qual era o meu foco. Então, essa pessoa, né, essa família como um todo, era muito mais fácil admitir que o filho era um doente, porque esse doente, né, desresponsabilizava aos três. Nenhum dos três tinha que lidar com a realidade. E isso é uma questão, para quem trabalha com adicto, que é muito forte, né? Trabalhar com adicto isoladamente, normalmente, você não consegue descobrir qual é a denúncia que esse adicto está fazendo. Porque, normalmente, esse adicto, né, ele, através da adição dele,
existe uma denúncia por trás, existe algo que ele não consegue suportar e lhe é proibido de denunciar. E aí, a contribuição para que ele denuncie é exatamente você poder trazer para o cenário o entorno dele, e normalmente a família. É comum, por exemplo, você ter jovens, né, que participam, fazem parte de uma família que tem conceitos de vida, vamos dizer assim, mais progressistas, e que colocaram o filho num colégio extremamente conservador. Ou o contrário. É lógico que isso, facilmente você consegue perceber que isso vai provocar um desajuste, falta de referência. O que é possível num lugar e o que não é possível no outro. Pois não, Ruth? E a partir dessa mudança dele, como que essa mãe se reestruturou? Ruth, eu não posso te responder isso, porque no início dessa reestruturação, eu fui defenestrado pela família, entendeu? E aí nunca mais fui procurado por nenhum deles. Eu soube notícias. Depois, por causa desse paciente, que permaneço ser meu paciente, e convivia com essa família. Mas detalhes eu nunca mais soube. Eu fui completamente defenestrado pela família, entendeu? É lamentável. Não é não, porque assim, é um processo onde a dinâmica familiar, exatamente porque foi um processo inicial, de um processo terapêutico, né, onde foi possível ali naquele momento trabalhar a questão comportamental, nada muito além disso, mas eles mudaram a superfície, né? Mudaram a expressão, mas não mudaram o comportamento enquanto conjunto familiar, enquanto uma família. Então tinha que existir um culpado. Eles substituíram a droga por mim, eu passei a ser o culpado. Só que dessa vez, né, foi um culpado que não tinha tanto mal assim, não tinha tanto problema assim, que eles foram fazer o tratamento, o acompanhamento como um todo com outra pessoa. Mas eu passei a ser o grande responsável, entendeu? Mas a gente, assim, vou repetir, vocês não têm, nenhum de vocês tem alguma coisa que vocês queiram colocar, algum caso, algum... Não? Então, olha só, eu vou contar para vocês um outro caso, né? É que eu fico sempre aqui pensando, parado, tentando reconstruir a história e relatar a história de tal maneira que não fique fácil identificações, né? Porque para que ninguém do grupo conheça. Então, vamos lá. Eu atendia uma pessoa essa que tinha como questão central na vida dela os pais. E aí ela acabou trazendo os pais para fazerem terapia de família. E nesse processo que veio os pais fazer terapia de família, ficou fácil, evidente que logo no início existia uma questão entre os pais, um desajuste na relação entre os pais, algo que não podia ser falado na presença da filha. E daí nós começamos a fazer terapia só do casal. Eu mantive atendimento com a filha, mas fazendo em separado do casal. E uma das questões dessa família é que o homem bebia muito, mas muito, não era pouco.
A mulher era extremamente vaidosa e o homem era assim, ele se intitulava um alcoólatra. Era raro o dia que ele conseguia chegar ao final do dia, né, sem que tivesse alcoolizado mesmo. E nós fomos trabalhando, e nesse processo de trabalho dessa terapia, né, a história era mais ou menos o seguinte: a moça, a mulher, né, que não tinha nada de moça, muito pelo contrário, já tinha uns 50, 60 anos, mas ela era oriunda da elite, de uma família considerada elite de fora do Rio. E ele era oriundo de uma família muito pobre. E aí ele tinha estudado muito, se dedicado, eles se conheciam desde o tempo de escola, e ela era a grande paixão da vida dele. E ele tinha estudado, se empenhado para poder casar com ela. Ela tinha sido a única namorada na vida dele, e ele tinha sido até o único namorado na vida dela. E nesse processo, como um todo, para poderem se casar, eles fugiram para o Rio e se casaram e ficaram morando no Rio. Acontece que, assim, o casamento era mantido de uma forma onde a mulher queria ter um padrão de consumo próximo ao que ela tinha na casa dos pais. Então, não sei se vocês se lembram que era essa história da Imelda Marcos, né, que era a esposa de um presidente das Filipinas que tinha por hobby colecionar sapatos. 300.000 sapatos. Isso. Essa pessoa, essa mulher tinha ela como ídola, né? Então, comprava sapatos, mais sapatos e sapatos e sapatos. E como a casa dela era pequena, ela doava sapatos, né, para tudo quanto é canto. Bem, e aí o marido vivia endividado, a família vivia endividada, né, com o hábito dela de comprar sapatos. E a conversa foi acontecendo, até que um dia a mulher trouxe uma discussão que eu fui absolutamente surpreendido. Era uma quinta-feira e ela queria ir para a festa na quinta-feira. E ele não queria ir à festa na quinta-feira. E a discussão era em torno da festa que ela queria ir e que ele não queria ir. Essa festa era numa sauna, né? E era uma festa que, nessa sauna, né, que a sauna era um prostíbulo de gente rica da zona sul do Rio de Janeiro, né? Na quinta-feira era o seguinte, a festa acontecia no segundo andar dessa sauna. Aí só subia para o segundo andar quem estivesse nu, né? E ela queria ir na festa, que ela adorava ir para essa festa. E a história, o enredo da história é o seguinte. Uma vez eles andando na rua, na cidade do Rio de Janeiro, encontraram com um amigo de infância, que também estava morando no Rio de Janeiro. Esse amigo de infância era muito rico, e como tal, e não tinha filhos. E como tal, soube do problema financeiro deles e pagou a dívida que eles tinham. E aí, quando de novo se fez a dívida, ele de novo pagou novamente a dívida. Até que um dia ele colocou o que ele queria em troca. Ele queria em troca a mulher. E aí, como acabou acontecendo, ele teve a mulher. Só que o fato dele ter a mulher não foi suficiente. Ele era frequentador assíduo dessa sauna de quinta-feira. E ele apresentou à mulher essa sauna de quinta-feira e ela passou a adorar a sauna. A decorrência disso é que o marido começou a beber. E por causa disso, ele se intitulava alcoólatra. E toda a família intitulava ele como alcoólatra.
quando eles puderam entender a dinâmica de vida dele, eles se mudaram para São Lourenço, um apartamento pequenininho em São Lourenço. Nunca mais ele bebeu. Embora ela, de vez em quando, viesse ao Rio visitar as filhas, e normalmente ela chegava no Rio às quartas-feiras e só ia embora nas sextas-feiras. Na quinta-feira de noite ela ficava no Rio. Então, lidar com o que leva, né, as pessoas a esse processo de punição, de uso, né, é que é a grande dificuldade. E por isso que a gente chama de adição, porque é algo que você adiciona à sua vida para suprir um lugar que você não sabe como lidar. Não tem como subtrair aquilo da sua vida naquele momento. Já que o silêncio é total, eu vou trazer uma questão para vocês, que é assim. Nesse momento, eu ando muito dividido aos rumos que a gente dá a esse papo de segunda. Porque, ao mesmo tempo que trazer essa, como a gente tem feito até aqui, trazer essa multiplicidade de pessoas para conversar conosco, nos permite abrir um horizonte muito grande, né? Por outro lado, às vezes eu sinto falta de aprofundar um pouco mais, como a gente tem feito agora, nesse momento, como a gente, né, nesses encontros, para discutir a dependência química, para discutir a adição, trocar documentação, nomenclatura e etc. Eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu publico artigos semanalmente no jornal 247, né? E agora eu estou resgatando um livro que eu escrevi há tempos atrás e estou dividindo ele em artigos de tal maneira que ele publique semanalmente lá, né? Depois vou botar esse livro lá no site do Observatório. Como eu escrevo muito, né, eu tinha até esquecido, para ser sincero, da existência desse livro. E lendo esse livro e trabalhando nele até para poder publicá-lo, né, me deu muita vontade de expandir a discussão que eu trato nesse livro com outras pessoas, até porque é um processo que eu acho extremamente produtivo e muito pouco usado, muito pouco conhecido no Brasil, né? Eu aprendi essa técnica de terapia em Cuba, chama-se psicoterapia corporal em grupo, né? Não sei qual é a formação do trabalho de vocês, para cada um de vocês, né?
Mas existe no Brasil uma técnica que não é muito difundida, que é psicoterapia corporal de grupo. E que existe uma diferença fundamental e que demarca uma distância imensa entre uma técnica e outra. Porque a psicoterapia de grupo, ela trata como se o grupo fosse algo homogêneo. E aí o terapeuta vai tratando do grupo sem tratar das questões individuais, particulares de cada um, né? Na psicoterapia corporal em grupo, não. Ela parte de um princípio que é extremamente simples e muito ignorado, né? Que nós, seres humanos, somos seres sociais e que o nosso conforto, o nosso prazer, ele acontece quando estamos em sociedade, em grupo. Grupo esse que, obviamente, pode ser formado por duas pessoas, né? E aí, a partir daí, como a sociedade cubana ela não é narcísica igual a nossa, né? Eles desenvolveram uma técnica de trabalho, que é essa psicoterapia corporal em grupo, de tal maneira que você possa estabelecer um processo de descoberta e, ao mesmo tempo, um processo de prática, de vida, né? Que ferramentas você vai se expressar, como você vai se expressar, e você ir vivenciando todas essas transformações dentro desse processo também de autodescoberta e etc. Eu acho um processo extremamente bonito e rico, muito rico. Trabalho com ele há muitos anos mesmo, e tinha esquecido da existência do texto, mas nunca abandonei essa prática terapêutica, né? E aí me deu vontade de a gente organizar um grupo de distribuir esse texto entre aqueles que quiserem ler e a gente dividindo eles em encontros e, a partir daí, a gente pensando em como fazer um processo que seja um processo de discussão, vivencial e etc. Mas isso requereria, certamente, bem mais de um encontro. Requereria alguns encontros, né? Eu não sei qual é a opção do grupo. Assim, Eu acho muito interessante isso. Mas seria mais de um encontro na semana, é isso? não. Mantemos as segundas-feiras no mesmo horário, só que, em vez de ser, teria que ser mais de uma segunda-feira. É isso que eu quero dizer. Eu acho que é interessante. Porque, assim, se a gente parar para pensar, essa técnica de trabalho ela não se resume à técnica da psicoterapia, né? Ela se expande para todo trabalho que é feito em grupo, seja uma roda de conversa, seja lá o que for, né? Porque é uma técnica que, na realidade, você vai buscar a participação de todos, né? Você vai se instrumentando de tal maneira que você estimule a participação de todos. Fica mais dinâmico, né? Acho interessante. Sim, Esther, é muito mais dinâmico e muito mais vivo, né? Eu acho que assim, porque o processo todo individualizado, você parte do princípio que se eu me resolver, eu estou resolvido, né? E não é verdade, né? Porque não é eu me resolver em relação a mim mesmo, não adianta nada, eu não estou sozinho no mundo, né? Eu tenho que me resolver e, ao mesmo tempo, conseguir me relacionar com tudo que me cerca de uma forma satisfatória. Não adianta eu ter uma compreensão do que acontece comigo se eu não consigo viver isso. A gente poderia dizer até que isso é um processo esquizofrênico, né?
Então, esse processo é um processo que ele caminha nessa direção da possibilidade de você, ao mesmo tempo que você vai entendendo a tua composição, ao mesmo tempo que você vai vivenciando você, né? Você vai vivenciando também você em relação ao que te cerca, em relação ao outro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que eu acho que facilita a compreensão e vocês pensarem, né? Eu tinha um cliente que era um homem muito forte, bastante forte mesmo, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa extremamente doce, extremamente carinhosa, e que a grande frustração da vida dele é que ele não conseguia se relacionar com as mulheres que o cercavam, inclusive ele tinha 2 filhas, né, da forma que ele queria, porque ele se via sempre requisitado pelo aspecto da força física, né, pelo aspecto do protetor, e etc., tudo que decorria naquele homem daquele tamanho, um homem de mais de 2 metros de altura, um atleta. Bem, e aí nós começamos a fazer, quer dizer, ele começou a fazer terapia em grupo, né? E um dia ele estava lá na sessão e uma mulher estava sentada exatamente ao lado dele, era presencial nessa época, e todos sentados no chão. E essa mulher ao lado dele começou a chorar compulsivamente. E ele começou a fazer carinho na perna dela e dizendo assim: não chora não, não chora não. Olha aqui, vem para o meu ombro, assim, chega aqui no meu ombro. E a mulher, de repente, deu um salto, levantou o vestido e, apontando para a perna dela, falou: porra, por que você está me agredindo? A perna dela tinha uma placa vermelha. O carinho, que para ele era carinho, né, com a força física que ele tinha, na mulher funcionava como se fosse uma agressão. A partir dali, ele começou a compreender uma série de coisas na vida dele, por ele começar a repensar uma série de relações. Vamos fazer o seguinte: eu acho que na segunda-feira que vem, quem vai estar com a gente é o Emerson Merri. E aí a gente vai pensando e a gente decide como fazer e o que fazer no nosso tempo que a gente tem e decidir junto o que a gente quer fazer. Pois não, Helena? Helena? Como chama o livro que está no site do Observatório, ou que você vai colocar? Psicoterapia em grupo. Tá. Não se preocupe, não, que você vai ser a primeira a vê-lo antes de todo o restante, que você tem que fazer uma revisão ortográfica nele, gramatical, aquelas coisas que você faz sempre. Tá bom. Vamos? Mas eu acho que a decisão primeira que a gente tem que tomar, só para não ficar uma coisa, né, é se a gente, qual perfil que a gente quer dar ao grupo, não só nesse finalzinho de ano, começar a introduzir nesse final de ano e pensar nesse final de ano, mas principalmente no ano 2024. Se a gente quer começar a estabelecer períodos de estudos temáticos, né, ou se a gente quer continuar dentro da diversidade que a gente tem trabalhado até aqui. A gente tem, por exemplo, a gente pode fazer um curso de adições, né, sobre adições. A Helena, por exemplo, está traduzindo um livro do Bruce sobre adições. Então, a gente pode ir pegando, tem muito material sobre adições. A gente pode chamar o Bruce, inclusive, para dar uma palestra com a gente, fazer um encontro com a gente sobre adições. Então, temos algumas alternativas.
tá? Vamos pensando nisso. Eu acho interessante manter a diversificação. Tá bom, vamos pensando. O que você ia falando, Edna? Então, eu ia mais ou menos na linha da Helena. E assim, rapidamente passou na minha cabeça as pessoas, né, que compuseram esse grande mosaico, que é o cuidado dessas pessoas. Uhum. Cada um deu um tom, que é o tal do cuidado ampliado. Eu me lembro, tem uma frase que gostaria até de aprofundar mais, rever aquela live, que eu esqueci o nome do rapaz, quando ele fala que os índios, né, usam as substâncias e eles não, nos rituais, e que isso não se transforma num uso compulsivo, etc. Caramba, eu nunca não sabia disso, né? Chama-se Ricardo Moerbos. Ricardo, isso, exatamente. Então, assim, cada um trouxe um enfoque, né? Que compôs, né? Que está compondo, você também é fantástico. Esse grande mosaico que é um cuidado ampliado. Combinado. Teve a que falou sobre a brinquedoterapia. Cléo Pires. Cléo Pires Pires. não, Cléo Lima. Cléo Pires é atriz. Ele é artista, né? Que também é incrível. Também a gente às vezes não tem oportunidade, talvez interesse, não sei. Né? Agora você fala, né, sobre essa psicoterapia que eu também nunca tinha ouvido falar, e eu acho interessante essa proposta de distribuir textos, a gente ler e trazer para discussão, mas eu fico pensando se não valeria um encontro com você para que você trouxesse-nos pelo menos a espinha dorsal da terapia, para a gente ter um pouquinho de recursos até para entender um pouquinho a leitura. Não sei. Olha só, Edna, vamos fazer o seguinte. Hum. Vamos juntar essas coisas assim de imediato, enquanto que o restante do grupo vai pensando. Uhum. E aí você fica desde já convidada para segunda-feira que vem. Se o Emerson, por acaso, não puder vir, você vir falar para a gente do seu trabalho no CAPES, UERJ. Pode ser? Posso sim. Ó, agora lembrando, né, que lá é CAPES, não Então, é CAPES AD, tá? tá, CAPES da UERJ, problema nenhum. Tá. Então, porque se o Emerson vier na segunda-feira que vem, você fica automaticamente transferida para outra segunda. Combinado? olha só, Paulo, eu sei que o recorte para a questão do uso de substâncias, mas se a nossa parceira que defendeu o doutorado, né, e que colocou no nosso grupo, ela não poderia um dia apresentar, porque é interessante essa questão do matriciamento, né? Mesmo que tenha um recorte da substância e tal, seja num CAPS, pelo que eu entendi. Eu acho que é interessante, é um trabalho tão árduo, né? Uma defesa de um doutorado, e eu acho que abrilhantaria o nosso grupo, sabia? Também acho. Então, mas é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo transformar o nosso grupo num grupo mais intensamente de troca. Uhum. Intensificar a nossa troca. E nós aqui temos pessoas que podem, entre nós mesmos, ir ampliando essa, né? Dividindo conosco os seus conhecimentos e construindo conosco esse conhecimento. Eu acho que talvez fosse interessante
as pessoas que também trabalham em CAPES, né, dividirem comigo, né? Eu trazia mais o enfoque da docência, o que significa uma experiência de desenvolver um processo de ensino-aprendizagem num CAPES, e aí a gente ia tecendo, né? Com as pessoas que têm essa vivência também do CAPES, né? Que participaram desses movimentos, né? Como outro Então, dia, vamos fazer isso, gente. Vamos tá bom? focar assim, Edna. Esse convite que você está fazendo, eu acho que é um convite já intrínseco do nosso grupo, né? A participação de Tá bom. todos. Mas o próximo Isso. encontro, se não for o Emerson, será você, e se for o Emerson, a seguir é você. Combinado? Vocês. Tá bom. Combinado? Gostaria do plural. Tá Tá? bom. Eu acho que o grupo Fechado. tem muito a contribuir. Tá bom? Um beijo Até para todos. segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda. Um beijo. Amém. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada pela participação de todos. Obrigada a vocês. Boa noite. Até a próxima Obrigada. segunda. Até a próxima. Até segunda.